Olá! Nós estamos na nossa terceira videoaula do módulo de autoridade espiritual. Você é o nosso aluno que nós amamos muito e temos certeza que você tem recebido de Deus nessas aulas, nessas videoaulas. E essa é a última videoaula do módulo de autoridade espiritual. Então, não deixe de estar com a sua Bíblia, a sua apostila, a sua caneta, que eu quase perdi, e seu bloco de anotações. Eu quero falar nessa última videoaula sobre, se eu não me engano, das minhas anotações, são 3 pontos, não mais do que isso, e nós vamos compartilhar então nessa conclusão os capítulos 8, 9 e 10. Nós já aprendemos que Deus é a fonte de toda autoridade, nós aprendemos quais são os diferentes tipos de autoridade, nós aprendemos que é autoridade terreno, que é autoridade espiritual, nós aprendemos também que nós precisamos influenciar através de uma autoridade espiritual. Nós temos vivido aqui nessas videoaulas e aprendido nessa apostila tão poderosa o que é e qual a importância, da autoridade, a importância de saber que existe um pré-requisito, que existe dentro de nós a necessidade de passarmos pela aprovação, pela escola do quebrantamento, para exercermos uma autoridade genuína, uma autoridade espiritual. Então, nessa conclusão, nós vamos falar alguns poucos assuntos, mas muitíssimo importantes que você deve levar em consideração. Nós vamos começar falando da página 55. E, na verdade, essa página 55, o tema da página 55, é a base de boa parte daquilo que nós vamos compartilhar hoje nessa videoaula, que é a forma de um servo. Nós olhamos para a autoridade. Eu quero começar falando sobre isso. Nós olhamos para a autoridade e vemos que geralmente as autoridades são pessoas intocáveis, pessoas que precisam ser servidas, pessoas que querem tudo na mão. Mas quando nós olhamos para o conceito bíblico de autoridade, uma única palavra se sobressai: servir. E esta é a atitude de um genuíno servo de Deus, de uma genuína pessoa que tem autoridade bíblica. Ela serve. Uma pessoa que está debaixo desta autoridade, que exerce uma autoridade bíblica, é uma pessoa que sabe servir. Diante disso, eu quero fazer a você algumas perguntas. Primeiro, você já parou para pensar quais são os motivos que você tem para exercer autoridade, ou quais os motivos que levam as pessoas a quererem exercer autoridade? Outra pergunta: o que está por trás de todo desejo por autoridade? Tudo isso, essas questões têm que nos levar a refletir o porquê das nossas ações, o porquê das nossas atitudes. Quando nós olhamos e pensamos no que está por trás, se o que está por trás do nosso desejo pela autoridade, nossa vontade de liderar, de servir, de exercer autoridade, se o que está por trás disso é Deus, então é Ele quem vai se revelar através da autoridade que nós estamos exercendo. Agora, se for por trás do nosso desejo de exercer autoridade, estiver o nosso eu, o nosso orgulho, o nosso ego, nós vamos revelar, na verdade, uma ambição humana, uma ambição muitas vezes corruptível, destrutível, que vai nos levar a externar que nós estamos, na verdade, muito desconectados com o propósito inicial de Deus para as nossas vidas. Então, nós vamos avaliar. O coração do homem é muito enganoso. Quando nós olhamos no espelho, nós podemos ser enganados, os nossos olhos podem nos trair. Muitas vezes nós estamos levando a nossa vida e exercendo autoridade, mas nós não estamos consultando a Deus. Nós olhamos no espelho e somos traídos achando que tudo que nós fazemos é porque Deus tem nos motivado, mas nós não conseguimos olhar com transparência e enxergar que, na verdade, nós ainda estamos sendo enganados pelo nosso coração, sendo enganados pelo nosso eu e achando que a autoridade veio para ser servida e não para servir. Quando a autoridade tem por trás o homem, a nossa ambição egoísta,
Nós vamos revelar que nós queremos ser servidos. Mas quando a nossa autoridade tem por trás, tem como pano de fundo Deus, nós vamos entender então que a autoridade tem uma única palavra que pode ser resumida, é servir. Aquele que exerce a autoridade divina, a autoridade espiritual, a autoridade bíblica é alguém que serve. Pastor, por que você está falando isso? Porque Jesus é o nosso modelo. Escreva aí nessa página 55, em algum lugar, Jesus é o meu modelo. Ponto. Jesus é o nosso modelo. Jesus, ele serviu. Jesus, no clímax, no ápice do seu ministério, quando ele estava à mesa com os seus discípulos, anunciando o seu ministério da crucificação, ministério da crucificação, da entrega dele por nós, ele faz então ali, tem uma atitude. Ele lava os pés dos seus discípulos como um escravo, como um criado. O Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que nos delegou em Mateus 28 toda a autoridade, ele então toma uma postura e ensina que servir é a maior demonstração da autoridade espiritual. Jesus, ele nos ensina que aquele que quer ser o primeiro seja o último, aquele que quer estar à frente, aquele que quer estar acima, seja aquele que sirva, seja o menor. Então que nós possamos entender que a autoridade não tem a ver com glamour, a autoridade não tem a ver com status, como nós já falamos, a autoridade está ligada ao servir. Como Jesus serviu, nós também precisamos servir. Por isso que nós possamos fazer uma reflexão, nós vamos olhar no espelho e analisar o nosso coração e ver se nós não estamos sendo dominados por um espírito do mundo, por uma autoridade baseada no conceito do mundo, ou se nós estamos como pano de fundo, como a base para o nosso desejo de servir o nosso irmão, de exercer a autoridade, se a base é Jesus, para que aí sim nós possamos trilhar no caminho certo. Então que você não se esqueça, Jesus é a nossa fonte. Eu quero convidar você então a correr para a página 66. Estamos na nossa terceira videoaula. Eu espero que você esteja desfrutando muito disso. Muito. Deus tem ministrado muito comigo nessa matéria, nesse módulo. Eu sei que está ministrando com você também. Então, nós vamos continuar sendo edificados na página 66. E a pergunta que não quer calar é: será que nós somos realmente submissos? Porque além de servir, outra palavra que combina muito com autoridade é ser submisso. Não adianta você falar que você é um grande líder se você não está submisso a alguém. Não adianta você falar que você exerce uma autoridade poderosa, mas você não é submisso ao próprio Deus. A submissão, ela anda lado a lado com a autoridade espiritual. Primeira pessoa que nós vamos ser submissos, ao próprio Deus. Nós não podemos ser submissos ao nosso ego, nós vamos ser submissos a Deus. Ele é a fonte, Ele é o detentor de toda a autoridade. Então nós vamos entender que não somos nós, não são essas mãos que produzem alguma forma de liderança, não é o seu intelecto, ou o meu intelecto, o nosso intelecto que nos dá o gabarito, a condição, o lastro para que nós possamos exercer a autoridade. O lastro da autoridade espiritual é ser submisso a Deus. Anote isso aí na sua apostila. O lastro da autoridade espiritual é ser submisso a Deus. Quando nós nos submetemos, nós estamos reconhecendo que Ele é a fonte de toda a autoridade. Outro ponto é nós sermos submissos ao nosso próximo. Não existe líder sem um líder acima. Não existe nenhum líder de excelência que não seja um liderado de excelência. Não existe ninguém em posição de autoridade que faça isso como Deus quer que ele faça, sem que ele esteja debaixo da autoridade de alguém. Eu tenho visto algo interessante. Algumas pessoas se julgam boas demais, se julgam pessoas que têm muita autoridade
autoridade, por isso elas não aceitam ser cuidadas ou se submeter a ninguém. Então elas já usam o seguinte discurso: o meu líder, eu sou submisso ao Espírito Santo. Mas não é que ela está falando do primeiro ponto, de ser submisso a Deus. Ela está falando que ela não quer, ela não aceita que ninguém fale na vida dela. Ela não aceita que ninguém o ajude, não aceita nenhum tipo de aconselhamento, não aceita nenhum tipo de direcionamento de outra pessoa, do seu próximo. Isso significa que você não está vivendo, ou que essa pessoa não vive uma autoridade espiritual genuína. Porque toda autoridade espiritual genuína, ela está ligada à submissão a Deus e à submissão ao nosso irmão, à nossa liderança, a liderança que Deus colocou sobre a nossa vida. Então, quando uma pessoa não aceita ser submissa, ela com certeza não está vivendo a autoridade bíblica, não está vivendo debaixo dos princípios que Deus estabeleceu para a vida dela. Amém? Vamos então lá para a página 73, da página 73 à página 76. Nós vamos então aqui falar a respeito dos princípios para a autoridade delegada. Então, eu queria muito compartilhar com você alguns princípios baseados na história de Moisés e Arão, e nós vamos ver então o que Deus ensina, quais são os princípios para a autoridade delegada. Primeiro, a autoridade delegada deve santificar a Deus. Nós entendemos que nós não podemos envolver Deus nas falhas humanas, né? Quando Moisés quebrou as tábuas, os 10 mandamentos, a sua atitude foi correta, mas ao bater na pedra para tirar água, ele estava errado. E como alguém em autoridade, ele não representou a Deus corretamente. Então, a autoridade delegada deve santificar a Deus. Não que Deus não seja santo, mas ela deve falar da santidade de Deus. Quando nós, numa posição de liderança, olha só que profundo é isso, quando nós, numa posição de liderança, nós agimos em desacordo com Deus, isso não demonstra que estamos vivendo genuinamente uma autoridade que Deus espera, ou exercendo uma autoridade que reflete a glória de Deus. O princípio, né, da nossa atitude, as nossas atitudes devem revelar o princípio de quem Deus é, santidade. Então, muitas vezes, os líderes que agem em desacordo com a palavra de Deus estão ali cometendo um erro gravíssimo. Outro ponto, a autoridade delegada é um assunto sério. Então, quando Moisés errou, quando Arão errou, eles perderam o privilégio de estar na terra que mana leite e mel. Quando nós não enxergamos a seriedade, a responsabilidade que nós temos com a autoridade que Deus nos confiou, nós corremos o risco de sermos colocados de lado. Isso é um erro fatal, é o errar o alvo de forma muito, muito grave. Então nós vamos levar a sério a autoridade que Deus nos deu, nós não podemos brincar com ela. A autoridade não deve ser carnal. A autoridade delegada ela é baseada no ministério. Que ministério? O ministério da ressurreição. Nunca baseado numa posição, mas baseado no preço que Cristo pagou para que nós pudéssemos exercer essa autoridade que ele diz lá em Mateus 28. A autoridade deve permanecer sob autoridade. Nós olhamos para a história de Davi, mesmo tendo sido ungido rei de Israel, ele foi fiel à vida de Saul. Isso deve ser muito importante isso. Talvez você está vendo eu falar, nossa, quanta coisa importante, é que eu estou aqui na minha cabeça viajando em como nós precisamos preservar, como nós precisamos zelar por essa autoridade, por esse poder, por essa confiança que Deus tem na nossa vida. A autoridade delegada não precisa ser autossustentada. Dependa de Deus. Né? Não acha porque você está numa posição de liderança que você tem todas as respostas. É Deus quem dá para nós o subsídio.
para isso. A autoridade delegada suporta a provocação. Se você está numa posição de liderança e não aguenta os desafios, não aguenta as provocações, então você precisa buscar mais em Deus, para que você possa realmente exercer com qualidade essa autoridade. Outro ponto importante, motivação correta. Nós começamos essa videoaula falando a respeito de qual é o motivo que está por trás da sua liderança. Por que você quer ser líder? Por que você quer exercer autoridade? Então nós olhamos aqui, a autoridade delegada deve ser a motivação correta da nossa exercer a autoridade. Né? Nós precisamos ter a motivação correta, desculpe. Outro ponto é, toda autoridade delegada deve se santificar. Na autoridade delegada, muitas vezes você vai servir em solidão. Quando ele fala disso, é que você talvez não vai estar cercado de tantas pessoas. Você vai ter que depender e confiar de Deus. Não estou falando que você vai viver sozinho a vida inteira, mas estar numa posição de liderança requer que muitas vezes você saiba que o trabalho vai ser árduo e solitário. E por último, a autoridade delegada, existe restrição das suas emoções. Eu vejo muitos líderes mesmo, eles conduzindo a sua liderança baseada na sua alma, nas suas emoções, naquilo que ele acha que é certo, naquilo que ele acha que é errado, nas suas convicções pessoais, e esquece de colocar Deus em tudo. Querido, quando nós estamos numa posição de liderança, de autoridade constituída por Deus, nós não podemos viver a nossa vida baseadas em milindres, nas nossas emoções. Nós temos que confiar plenamente em Deus. Amém? Eu quero encerrar essa nossa videoaula, a nossa última videoaula do módulo Autoridade Espiritual, lendo um texto. 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 2 e 3. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos para o rebanho. Querido, toda autoridade é instituída por Deus. Se você está hoje assistindo essa aula, fazendo a escola e ainda não é um líder, Deus está te preparando para exercer autoridade. E autoridade não tem a ver com posição. Deus quer te levar a exercer autoridade sobre pessoas necessitadas, sobre carentes de alma, sobre pessoas que estão buscando saída. Deus quer que a autoridade que Ele te deu você possa usá-la. Esse é o propósito dessa matéria, para que você saiba que existe uma autoridade delegada por Deus para a sua vida, que você não pode reter, tem que colocar isso para fora, tem que fazer com que isso se torne um ministério na sua vida. Não é uma posição, mas é o servir, e servir com excelência, como diz Pedro. Então, que você possa ter aproveitado essa videoaula. Não esqueça, dia 30 de março você tem que entregar o questionário que está no nosso site, e lá você entra na aba questionário, na área trabalho, você vai achar lá o questionário que você tem que entregar da matéria de autoridade espiritual do módulo de autoridade espiritual. Tá bom, querido? Que Deus te abençoe. Romanos capítulo 13, versículo 1. Toda autoridade é instituída por Deus, e você está numa escola de líderes. Significa que Deus está te preparando para exercer essa autoridade, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Dúvidas, mande no e-mail da escola que nós responderemos para você. Deus te abençoe. Tchau.